Oi gente, estamos aqui de volta para mais uma videoaula. Dessa vez estamos iniciando o módulo 7 do nosso curso, que está todo ele dedicado à teoria da relatividade de Einstein. O início dessa nossa jornada em torno da relatividade de Einstein passa pelo termo relatividade, que é algo bastante específico na física. Ele é usado quando queremos relacionar as medidas, as observações feitas por dois observadores que estão colocados em situações físicas bem diferentes. Então, a partir do que um observa e o outro, cada um deles, de alguma forma, em cima daquilo que está definindo a situação em que ele se encontra, eles vão medir e vão chegar a conclusões diferentes e tentar relacionar o que um enxerga com o que o outro está enxergando, é que nós chamamos de relatividade. Esse termo já é bastante usado e conhecido desde a antiguidade. É só lembrar que já na antiguidade Eratóstenes, em Alexandria, ele chega à medida da curvatura da Terra exatamente usando a relatividade dos dados verificados em Siena e em Alexandria em determinada época do ano. Então vamos lá, a videoaula de hoje, onde iniciaremos falando da relatividade de Galileu. Então vamos começar pelo princípio da relatividade de Galileu. Imaginemos então que temos um observador que está num dado momento parado na plataforma de um trem. Esse observador, ele verifica, em um certo momento, vai passar da esquerda para a direita com uma velocidade v constante. Esse trem não vai parar na estação, ele está simplesmente passando da esquerda para a direita. O observador O, usando seu sistema de coordenadas, onde ele está parado em relação a esse sistema, ele vai ver então esse trem caminhando para a esquerda com velocidade v constante. Já um outro observador, que a gente pode imaginar, lá dentro do trem, o observador O', usando o seu sistema de coordenadas, ele vai, na verdade, imaginar que ele, O', está parado, já que o sistema de coordenadas que ele usa está parado em relação a ele, então ele está parado nesse sistema, e vai enxergar, na verdade, a estação e o observador O andando da direita para a esquerda, portanto, com velocidade menos v. Então já começa aí essa diferença do que cada um enxerga. Isso é o princípio já da relatividade que o Galileu começa a desenvolver. Então, na verdade, a coisa é mais interessante quando nós imaginamos que não somente temos um trem passando com velocidade v constante, mas que o O veja também, num dado momento, um carro caminhando da direita para a esquerda com velocidade u. Então, o O está vendo um trem caminhando para a direita com velocidade v constante e um carro para a esquerda com velocidade u também constante. O que é que o observador O' no trem vai enxergar? Nós sabemos muito bem isso, é algo do nosso cotidiano, da nossa experiência nas estradas, quando a gente cruza com outro carro. O O' vai ver, neste caso, o carro passar por ele com uma velocidade para a esquerda que é igual a u mais v. Se o carro estivesse indo para a direita, ou seja, no mesmo sentido do trem, seria u menos v. Então, esse é o princípio, o fundo, o âmago do princípio da relatividade de Galileu. Essa soma vetorial das velocidades do carro e do observador, quando o observador está em movimento constante em relação ao terceiro, que no caso é a plataforma de trem. Vamos ver então matematicamente como é que ficam as transformações de Galileu. Imaginemos então o observador O usando o sistema de coordenadas x, y e z, desenhado ali em amarelo. O O' é o sistema em branco, x', y', z', e esse sistema do O' está se movendo para a direita com velocidade v. Então, imaginemos que no instante inicial, t igual a zero, os dois observadores estavam juntinhos, coincidentes. No instante posterior, t, eles vão estar separados por uma distância igual a vt. E vamos imaginar então que o O e o O' estão medindo a posição de uma partícula no instante t. Está ali a nossa bolinha de cor esverdeada, que é a nossa partícula. O observador O' então está se movendo para a direita com velocidade uniforme v. Vale lembrar que O e O' são chamados de observadores inerciais. Observadores inerciais são dois observadores que se movem com velocidade constante um em relação ao outro. A posição x' daquele corpo pontual verdinho ali, ele vai ser, é só fazer uma projeção na vertical para o sistema do eixo x', y', z', vai dar a coordenada x' daquele ponto. Vai ser igual à coordenada, seria a projeção no eixo x,
vai ter uma outra distância, né? E o x' vai ser igual ao x menos vt, porque o x', né, a origem do x' já está deslocado de vt para a direita. Então, o trecho, né, o tamanho da projeção horizontal no eixo x', ele vai ser igual ao tamanho no trecho x, né, menos a distância que ele andou, que é vt. Já as projeções nas direções do eixo y, z e t, né, e o tempo t vai ser tudo igual, porque, né, a projeção vai ser a mesma, não está havendo nenhuma movimentação nas direções y e z. E o tempo, lógico, t' igual a t, porque não teria nem cabimento, né, isso é o que Galileu pensava, o tempo é o mesmo para todo mundo, independente do seu movimento. Agora vamos começar a brincar um pouco com as observações do O' e de O. Primeiro vamos derivar as posições com relação ao tempo, né? Mais interessante aí é derivar a componente x. Então, se eu derivar o x' com relação ao t, vai ser igual a derivada daquela diferença x menos vt com relação ao tempo. Então, isso vai dar derivada de x em relação ao t, menos derivada de vt com relação ao tempo, que vai dar o nosso v. Então, dx' dt vai ser igual a dx dt menos v. Ou, em outras palavras, dx' dt é a velocidade daquela partícula verdinha medido por O'. E o dx dt é a velocidade da partícula O medida pelo observador O, né? E teremos, então, que a velocidade U' vai ser igual a U menos vt. Exatamente aquilo que nós vimos na transparência anterior, na tela anterior, onde nós tínhamos o observador O' no trem e o carro caminhando. Então, nesse caso, como nós estamos com dois observador O caminhando para a direita, estou imaginando, né, que é o nosso componente também, o nosso corpo pontual está caminhando para a direita, vai ser o U menos V. Vamos derivar de novo, agora, o U' em relação ao tempo. Se eu derivar o U' em relação ao tempo, velocidade é constante, portanto, derivada de constante é zero, d1' dt igual a du dt. Lembrar que derivada da velocidade com relação ao tempo é a aceleração, ou seja, a linha é igual a. Em outras palavras, os observadores O e O' enxergam a mesma força resultante. É só lembrar da segunda lei de Newton, F igual a massa vezes a aceleração. Se a aceleração é a mesma, os dois vão enxergar a mesma força resultante. Esse é o grande resultado, né, de dois observadores inerciais enxergarem a mesma força resultante. É algo que está lá na mecânica de Newton e Galileu, que está estabelecido de forma indelével. Bem, voltando aí ao nosso princípio de relatividade de Galileu, né, então se nós temos aí o trem se movendo para a direita, o carro se movendo para a esquerda, temos então aquela velocidade do carro vista por O' como sendo U mais V. Né? E aí a gente vai fazer uma experiênciazinha. Imaginemos que ao invés do carro, a gente tenha a luz caminhando para a esquerda com uma velocidade c. Neste caso, o O está enxergando a luz caminhando para o lado sentido esquerdo com velocidade c. A gente imagina que nesse caso, o O' que está dentro do trem deva enxergar a luz caminhando com velocidade c mais v. Ou seja, para o O', a luz deve caminhar para a esquerda com velocidade maior, né, c mais v. No entanto, né, diversas, dezenas, centenas de experimentos foram realizados buscando detectar exatamente essa variação, né, da velocidade da luz quando medido por um observador em movimento em relação a um outro. Né. Essa variação nunca foi detectada. Foram realmente centenas de experiências até que se chegou na experiência talvez a mais famosa e a mais definitiva, aquela que foi realizada por Edward Morley e Albert Michelson, a famosa experiência de Michelson-Morley, né, onde eles fizeram um arranjo muito bem elaborado, onde fizeram então uma fonte de luz, o hélio, né, ele emite uma luz, no meio do caminho tem um espelho semi-espelhado, ali na diagonal, a luz então parte é transmitida, vai até M2, e parte é refletida, vai até o M1. Essa luz então bate no M2 e no M1, e são refletidos de volta, novamente no espelho, eles se encontram, parte é refletido, parte é transmitido, então a parte que vai lá para aquele alvo S, eles chegam ali então, né, e criam uma figura de interferência. Né? Ora, se vocês orientarem essa bancada no sentido norte-sul, leste-oeste direitinho, então parte do eixo vai caminhar no sentido leste-oeste e parte no sentido norte-sul. Com isso, eles esperavam que exatamente devido ao movimento de rotação da Terra, haveria a influência dessa velocidade de rotação da Terra na velocidade da luz caminhando em cada uma das direções. E isso deveria levar a uma diferença de fase entre as luzes e daí a uma mudança na figura de interferência.
né? Esse resultado foi importantíssimo na física e foi negativo. Em outras palavras, não se detectou de forma alguma a variação esperada na velocidade da luz quando medida em diferentes sentidos. Então, foi de certa forma uma experiência definitiva que levou à conclusão que por algum fator misterioso, a velocidade da luz era sempre a mesma, independente da movimentação do observador na direção da velocidade da luz, da propagação da luz, né? Se a gente olhar para as equações de Maxwell, né, que é a origem, né, do estudo da luz como sendo uma onda eletromagnética, né, nas equações de onda para o campo elétrico e magnético, né, então temos o rotacional de E e de B igual a 1 sobre V ao quadrado, derivada segunda do campo elétrico E e do campo magnético B, né? Isso aqui é a característica da forma clara da equação de onda. Temos ali aquele fator 1 sobre V ao quadrado que multiplica a derivada segunda da função de onda E ou B com relação ao tempo, né? E sempre assim, na equação de onda aparece 1 sobre V ao quadrado. E no caso da onda eletromagnética, lá das equações de Maxwell, nós vimos que esse termo 1 sobre V ao quadrado é simplesmente igual a μ vezes o epsilon, onde μ é a permeabilidade magnética do meio e o epsilon é a permissividade elétrica também do meio. São duas constantes que não dependem de forma alguma do referencial, da movimentação ou não do referencial onde eles são estudados. Em outras palavras, né, as equações de Maxwell já mostram de forma bastante clara que a propagação da luz era invariante sobre a transformação de Galileu. Isso realmente era intrigante. De alguma forma, as equações de Maxwell, em outras palavras, a teoria eletromagnética, chegava a uma conclusão que confrontava a teoria de Newton e de Galileu, especificamente a relatividade de Galileu. Então, isso fazia com que a comunidade científica se debruçasse em cima dessa teoria, né, das duas teorias, na verdade, mas mais claramente em cima da teoria eletromagnética. Devia ter alguma dificuldade, algum problema na teoria eletromagnética que merecia ser corrigida, pois parecia, de todas as formas, que era indubitável que a relatividade de Galileu era algo perfeitamente válido, era intuitivo, né? Quando você caminha na direção de um outro objeto em movimento, a velocidade desse objeto vai estar, então, ou de alguma forma influenciada pela velocidade do observador que se move. Então, aquele V mais U, né, U mais V, ou U menos V, né, que aparece na relatividade de Galileu, é algo intuitivo que a gente aceita como algo verdadeiro. A gente vê isso no dia a dia na rua, né, na avenida, na rodovia, quando a gente cruza com um veículo, a velocidade do veículo que passa pela gente, parece que ele passa com uma velocidade bem maior, né, porque é a soma da velocidade do veículo com a nossa velocidade. Portanto, essa relatividade, essa previsão que Galileu chegava na sua relatividade, era algo que a comunidade entendia que era perfeitamente válida. E, portanto, se a teoria eletromagnética apontava que a luz tinha velocidade constante, independente do observador, então algum problema deveria restar na teoria eletromagnética. Merecia aí uma correção. É isto que vai se buscar nas próximas videoaulas, mostrar como é que a comunidade científica buscou corrigir essa teoria da onda eletromagnética. Por hoje é só. Obrigado e até a nossa videoaula.